Queridos irmãos, um bom dia. Infelizmente nós não podemos reunir aqui presencialmente na igreja, mas nesse mesmo espírito nós vamos estar cultuando aquele que é o último culto do ano de domingo, e que o Senhor seja louvado e exaltado através desse culto. Vamos estar, antes de mais nada, começar aí com a leitura do Salmo, a chamada adoração, Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e vejam os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Pai, obrigado por essa manhã, e obrigado, Pai, por cada um que está aqui cultuando online. Que o Senhor receba a adoração, que o Senhor, ó Pai, seja exaltado em meio aos louvores, e que o Senhor também fale através da Tua palavra, ó Pai. Te agradecemos, recebe o nosso culto, e nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora um momento de louvor, que você possa estar oferecendo seus louvores ao Senhor. Quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. Meu coração igual ao Teu. Meu coração igual ao Teu. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. Meu coração igual ao Teu. Meu coração igual ao Teu. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como Tu,
manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Quero ser, Senhor. Vamos estar tendo agora a leitura da Palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Meus queridos, já é o último domingo de 2020, né? Como o ano passou rápido. Mas ao mesmo tempo que parece que o ano se passou voando, foi um ano que, enquanto a gente estava passando, imagina lá dentro, no começo da pandemia, passou bem devagar. Porém, nós já chegamos ao final do ano. Foi um ano que começou com expectativas, mas com a vinda da pandemia, da doença, o mundo se moveu de tal forma nunca pensada antes na história. O mundo mudou. Nós estamos dentro hoje daquilo que a gente todos chamam do novo normal. E muitos começaram a pensar mais uma vez sobre a questão da vida, né? Hábitos da vida. Muitas coisas na vida começaram a mudar. E realmente, como foi falado, no começo a gente pensou que ia demorar muito, a gente ia conseguir sobreviver. Alguns já estavam pensando, os que pensam mais catastroficamente. Porém, chegamos ao final do ano, né? E num piscar de olhos nós estamos aqui, no último domingo do ano. Feliz, boa, que caminhada que a gente teve, que caminhada, e que a todos que chegaram até aqui, parabéns, né? E ao preparar a mensagem para o último domingo do ano, veio um versículo que eu preguei na primeira semana pós-pandemia, quando começou a pandemia. É o versículo
que a gente acabou de ler. Que o Espírito que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né, diz a palavra. E em que contexto foi escrita essa palavra? Paulo escreveu essa carta, né, essa carta de Timóteo, é claro, a Timóteo, né, e que era um filho na fé, que era um discípulo dele, né? E Timóteo era um jovem líder, um líder que, muito jovem, ele também assumiu o apostolado, ele assumiu também a supervisão das igrejas de Éfeso. E não somente isso, quando Paulo escreve a Timóteo, era um tempo que não era um tempo muito fácil, né? E através das cartas de Timóteo, Paulo escreve uma carta para encorajá-lo, para fortalecer, para dar um desafio nele. E alguns teólogos, inclusive, acham para que Paulo pudesse escrever coisas desse tipo. Por exemplo, em 1 Timóteo, ele fala sobre um Timóteo que precisava de encorajamento, de não ligar se ele é muito jovem. Talvez Timóteo poderia ter um pouco de insegurança dentro do coração dele. Por isso que ele fala, muitas vezes, não se importe, não ligue se você é jovem, tenha coragem, não seja pelo espírito de covardia, que Deus não nos deu esse espírito, mas tenha força. Coisas assim, às vezes podem indicar que Timóteo poderia ter um pouquinho de falta de segurança, de medo. De qualquer forma, seja o que for, a gente sabe que para que Paulo pudesse usar essas palavras, Timóteo precisava ouvir essas palavras. Que sejam palavras também que falem ao meu e ao seu coração. Mas Paulo dá uns desafios, e o primeiro desafio, a palavra de encorajamento, desafio que Paulo dá, está no versículo 5. A gente vai estar no versículo 5, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você. Amém. Timóteo cresceu numa família cristã, desde a avó, a mãe, né, passou a fé para ele. E Paulo aqui está falando para ele o quê? Que a fé que eu vi na sua avó, a fé que eu vi na sua mãe, eu creio que essa mesma fé, essa mesma confiança, essa mesma fé também habita em você. Pessoal, ao olharmos o ano de 2020, foi um ano de também testar a nossa fé. O quanto a gente crê no Senhor, o quanto a gente confia no Senhor. Foi um ano bem desafiador. Foi um ano bem desafiador, cansativo. A gente vê aí, lutou muito esse ano, não é verdade? E já, exatamente em tempos assim de pandemia, que na verdade nós vemos o quanto a nossa fé é sólida, o quanto a nossa fé é robusta. Sabe quando vem uma tempestade, a gente pensa muito naquilo que a tempestade leva. Mas sabe o que muitas pessoas pensam? É naquilo que fica na tempestade, aquilo que permanece na tempestade. E aquilo que permanece na tempestade, na verdade, é aquilo que era sólido, aquilo que tinha fundamento sólido. E aí, quando a gente pensa em crise, quando a gente pensa em tempestade, na verdade o que a gente tem que pensar é realmente que a crise, ela revela. E a crise, ela revela realmente aonde a nossa vida está estabelecida. E na crise, realmente, eu creio que a nossa fé, ela foi testada. E dentro disso, a gente vê, dentro das mesmas pessoas que estavam na igreja, que vêm na igreja, no redor do mundo inteiro, aqueles que realmente estavam firmados na rocha e aqueles que estavam firmados na areia. Aqui se viu aqueles que realmente cultuavam o Senhor, aqueles que realmente estavam com a fé estabelecida no Senhor, ou aqueles que não. E aqui se mostrou mais uma vez quem era ou quem não é, quem tinha uma fé fingida ou quem não tinha uma fé fingida. E às vezes a pessoa nem sabia que tipo de fé tinha. Mas o fato de você estar aqui, eu queria estar te encorajando. Você que permaneceu, você que está aqui, eu creio piamente, né, que a sua fé não era fingida,
que a sua fé era sólida, que a verdadeira fé habita em você. Amém? E você sabe, quando Paulo escreve a Timóteo, que tipo de tempo, em que tempo que Timóteo estava vivendo? No tempo a ocasião da escrita de 2 Timóteo, o imperador da época era Nero. E Nero, como, não sei se você já leu nos anais da história, Nero era um rei terrível, era um doido, maluco, doido varrido. E ele foi um imperador que infligiu uma perseguição muito forte aos cristãos, implacável aos cristãos. Ele matou muitos cristãos na época. Não só isso, foi nessa época também que Paulo estava na masmorra. Ele estava num lugar, na prisão. E Paulo escreve essas palavras a Timóteo num tempo de perseguição e num tempo onde ele mesmo estava preso. E nessa situação que Paulo escreve a Timóteo, para que ele não tenha uma fé fingida. Gente, também vivemos em tempos difíceis, em tempos de medo. E é justamente nesse tempo que eu oro para que que Deus tenha encontrado em nós uma fé não fingida. E eu oro para que nossa igreja tenha pessoas que realmente sejam pessoas que realmente tenham uma fé estabelecida na rocha que é Cristo Jesus. E é assim que a gente vai poder realmente nos segurar durante o ano de 2021. Com uma fé não fingida, com uma fé sólida. É uma fé inabalável que nós precisamos ter. E eu creio nisso. Que realmente, que Deus tenha estabelecido, que tenha estabelecido em você uma fé sólida. E eu oro para que em 2021 essa fé ainda seja ainda mais estabelecida na palavra de Deus. Essa fé esteja cada vez mais estabelecida na pessoa de Cristo Jesus. E eu oro para que a sua fé, como Paulo mesmo falou, que essa fé habite em você. Amém? Houve uma segunda encorajamento de Paulo, no versículo 6, vamos estar lendo. Por essa razão, torno a lembrar-se que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Em 2020 foi um ano que você fala, poxa, não pude fazer nada. E quando a gente pensa também em igreja, a gente não pode fazer muita coisa. Mas gente, talvez seja esse o nosso pensamento. Mas para que serve, por exemplo, quando a gente pensa dom, ou quando a gente pensa dons, aquilo que Deus nos deu para servir a Ele? Exatamente isso. Deus nos deu essas capacitações, Deus nos deu a vida dele para que a gente pudesse servir ao próximo. E para que a gente pudesse servir a Ele. E como Deus fala para servir? Servir com o nosso coração. De que maneira Deus fala para servir? Com todo o amor. Com que motivação? Com todo o amor que a gente pode dar para Ele. Portanto, o que é mais importante é o coração. Então Paulo, ele desafia e ele encoraja Timóteo. O dom que foi derramado em você, sim, através da imposição das mãos de Paulo, mas que o dom que foi derramado em você, que você não deixe isso esfriar, que você mantenha viva a chama do dom que ele te deu, que você mantenha essa paixão que você tem. E gente, a palavra de Deus diz exatamente isso, a gente não pode deixar isso esfriar. Aquilo que a gente talvez não pôde usar em 2021, que a gente possa realmente fazer com que essa chama se mantenha viva, a chama de estar servindo a Deus, a chama de estar servindo ao próximo com a nossa vida, e que também Deus possa acordar, possa despertar aquilo que está dormente em nossas vidas. Gente, durante a pandemia a gente teve dificuldades, a gente teve os cultos online, eu tive os cultos pelo Instagram, mas eu tive o privilégio de ver algumas coisas maravilhosas que Deus fez.
Havia uma pessoa que eu acompanhava faz um bom tempo lá, faz quase 15 anos. Essa pessoa se afastou do Senhor. E através dos cultos, ele começou a assistir, ele começou a ser tocado por Deus. E o fogo de Deus começou a queimar no coração dele de novo. E ele começou a ser despertado, ele começou a pregar para a família, pregar para os amigos. Inclusive, eu falei, cara, não mostra o meu vídeo, que eu não gosto, né? Ele começou a espalhar o vídeo para os amigos, para a família. E o que ele falou, que teve os domingos em que a família dele se curvava, a pessoa se curvava aos pés de Cristo Jesus, se arrependendo, chorando, clamando a Jesus, e ele se tornou de novo um proclamador do Evangelho. Ele começou a usar o dom que ele tinha, ele viu reavivar os dons que ele tinha nele mesmo. Cara, foi um maravilhoso ouvir isso da boca dele. O que é isso? Aquilo que estava dormente foi despertado e foi usado para a glória de Deus. E essa é a minha oração. Que Deus, aquilo que Deus deu a mim, aquilo que Deus deu a você, que você que já tem isso, mantenha essa chama viva. E que você que deixou algo dormir, que Deus desperte e faça pegar fogo novamente. Que realmente o fogo da oração, o fogo de servir, a chama em servir, a chama em amar e a chama em servir a Deus, que possa ser realmente despertada em nós, que possa ser mantido em nós. Gente, a gente tem desculpas, eu gostaria de falar, essas desculpas às vezes coloca barreiras para eu ser usado por Deus. Gente, Paulo podia ter desculpa, Paulo estava preso na prisão. Timóteo estava, poxa, vou ser perseguido. Mas gente, Paulo mesmo da prisão, ele encorajou a Timóteo. Ele usou os dons que ele tinha, ele usou a vida que ele tinha para encorajar Timóteo. E várias igrejas, na prisão inclusive, ele escreveu algumas cartas. E o fato é o seguinte, quando nós temos o coração, por isso que eu falei, o coração é importante. Quando nós queremos, realmente, quando nós temos esse coração, de alguma forma, nós podemos ser usados por Deus. Quando amamos a Deus e quando amamos ao próximo, nós seremos usados no dom que Deus nos deu. Então, aonde existe o dom, existe o serviço. Por isso, então, lá no final, Paulo então escreve, no versículo 7, ele escreve que nós não somos dominados pelo medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Porém, o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, não tenha medo. Não tenha medo. E que esse medo não deixe abalar a sua fé. Que esse medo não te impeça também de você usar o dom que Deus te deu. Mas que o que Deus nos deu, e é o tema de hoje, o que Deus nos deu é o espírito de poder, é o coração de amor, é o espírito de equilíbrio que Deus tem nos dado. E gente, não é verdade? Quando nós temos a nossa fé firme, o poder de Deus vem. Nós temos o poder de Deus conosco. Quando a nossa fé é inabalável e quando nós servimos a Deus, o poder de Deus se manifesta, o amor de Deus se expressa, o equilíbrio também, ele é colocado em nossas vidas. E é isso que nós precisamos nos tempos de hoje, né? Foi uma palavra que eu dei lá no começo da pandemia, mas é o mesmo que nós continuamente precisamos de hoje. Precisamos do poder, precisamos de amor, precisamos de equilíbrio. Precisamos do poder de Deus para acordarmos todos os dias, para que possamos ver o ano que vem, né? Para que podemos realmente ter vitórias sobre as batalhas que nos sobrevêm a cada dia e que vão vir ao nosso encontro todos os dias no ano que vem. São desafios enormes e nós precisamos do poder de Deus.
Nós precisamos do poder da palavra em nossas vidas. E essa palavra é aquilo que nos dá força a cada dia. Quantos testemunhos eu ouvi de pessoas que foram encorajadas a palavra? Esse é o poder da palavra de Deus em nossas vidas. E quanto mais conhecemos a palavra, por isso que eu desafio você continuamente mergulhar, ler a palavra, meditar na palavra, porque quanto mais nós meditamos, conhecemos a palavra, conhecemos a Deus, nós conhecemos o caráter, nós conhecemos a Deus mais profundamente, o que acontece? Nossa fé fica mais fortalecida em Deus. Nosso coração se torna um pilar inabalável. Esse é o poder de Deus na palavra. Também podemos experimentar o poder da oração. E a palavra de Deus fala assim, que a oração de justo tem poder. O quanto nós oramos. E a palavra também fala assim, tem alguém que está fraco entre vós, tem alguém que está sofrendo entre vós, orem. Tem alguém que está doente, orem. Porque a oração, quando nós oramos por doente, nós podemos salvar pessoas. E esse doente pode ser levantado, é o que diz Tiago, capítulo 5. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu creio no poder da oração. O poder da oração. Muitas vezes nós temos medo de orar. Nós temos receio, será que vai adiantar? Ou então nós temos nossas limitações, nossos pensamentos quando nós vamos orar. Eu falei algumas vezes, alguns sabem desse testemunho. Antes da pandemia, pediram para orar para uma pessoa que estava acamada, que tinha uma doença contagiosa, grave, estava morrendo. E, sabe, a coragem que Deus dá para a gente orar, não é um poder que vem de mim, é o poder dele que se manifesta. E muitos sabem desse testemunho. Lá na Páscoa, a pessoa foi totalmente restaurada, ela saiu da morte para a vida. Esse é o resultado do poder da oração. Gente, eu desafio os irmãos, preparando para o ano que vem, coloquem em oração. Coloquem os planos diante do Senhor em oração. Coloque o teu coração em oração. E você possa realmente ter a sua vida regada em oração. Porque um povo que ora, o poder de Deus também se manifesta. Que você seja uma pessoa, e se você quer uma determinação para o ano que vem, que você seja uma pessoa da palavra de Deus e da oração. Amém? E a palavra de Deus, ela continua. Que Ele não deu somente um espírito de covardia, Ele não deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de amor. Ano que vem nós temos um desafio e debaixo da direção que Deus nos deu, debaixo do tema da visão da nossa igreja, do amor ao próximo, nós criamos um comitê chamado Recede, que quer dizer basicamente também, uma das traduções da palavra Recede é misericórdia. E debaixo da misericórdia de Deus, nós que fomos alcançados possamos expressar o amor e a misericórdia de Deus ao próximo. Justamente nesse tempo tão difícil é onde a igreja não pode se fechar. Eu oro para que a igreja possa ser um instrumento de amor à nossa vizinhança, ao próximo. Que realmente nós possamos ser uma expressão do reino de Deus, do amor de Deus na vida do próximo. Por isso, ações práticas a gente quer estar colocando na igreja, para que nós possamos servir ao próximo, possamos ajudar aqueles que têm mais dificuldade em nosso meio. Eu oro para que nesse tempo, que o Senhor possa dar nesse tempo tão difícil de pandemia, que a generosidade seja algo que parta do nosso coração. Que o amor ao próximo, que a forma que nós possamos ajudar ao próximo de diversas maneiras, que Deus dê criatividade para que você possa também ajudar ao próximo. Em tempo onde existe menos amor, é onde a igreja mais tem que derramar o amor de Deus na vida das pessoas e de uma forma prática. Quanto mais difícil fica, mais a igreja precisa estar aberta, com a mão aberta, para ajudar as pessoas. Orem por isso, para que o Senhor
possa, através da igreja, fazer ações diversas e práticas, de realmente poder ajudar ao próximo, poder ajudar principalmente aqueles que estão fracos, aqueles que estão em pobreza, aqueles que estão em falta, que a igreja e vocês, irmãos, sejam instrumentos para isso. Por último, o que a palavra de Deus fala, Ele deu-nos espírito de equilíbrio. Quando a gente vê a situação hoje, nós vemos desespero, nós vemos ansiedade, nós vemos tantas coisas que as pessoas ficam descabeladas, né, nesse tempo, de tanto desespero. Porém, a palavra de Deus nos dá essa orientação, essa direção e esse encorajamento que aquilo que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, mas de equilíbrio. O equilíbrio em nós, né, vai vir de acordo com quem nós cremos, em quem nós colocamos a nossa confiança. E está muito ligado com a fé não fingida. Se a gente tem uma fé firme, nós teremos uma vida mais equilibrada. Nós não vamos ser guiados pela circunstância, mas estaremos firmados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu lembro no começo da pandemia, alguns sabem disso, por eu ter diabetes, por eu também ter problemas de coração, eu, por me colocar no grupo de risco, né, da pandemia, do corona, eu confesso que nos 2 primeiros dias eu quase não dormi direito. Eu dormi mal, dormi preocupado, dormi com medo. O medo invadiu o meu coração. Mesmo sendo pastor, eu confesso isso. Realmente isso tomou meu coração. O que isso estava mostrando? Falta de confiança, falta de equilíbrio. Você perde o seu ponto de equilíbrio. E aonde eu achei meu equilíbrio? Na segunda noite eu parei e comecei a orar a Deus. Deus, a quem a minha vida pertence? Deus, eu coloco o meu coração diante de Ti. Eu comecei a ler a palavra, eu comecei a orar, comecei a adorar o Senhor. E gente, é incrível. Na presença de Deus, debaixo das asas de Deus, eu acho o meu conforto. Debaixo das asas e da palavra de Deus, eu acho o meu equilíbrio. Eu começo a me ver não como uma pessoa que não tem onde se segurar, mas eu tenho toda a minha segurança em Deus. É em Deus que eu me seguro. E quando eu sei que a minha vida pertence a Deus, seja aqui, seja acolá, seja em que tempo for, quando Deus quiser me levar, Ele vai me levar, mas a questão é, a minha vida pertence a Deus e eu confio inteiramente a minha vida nele. E é aí que eu achei, de novo, meu equilíbrio. Não foi mais o espírito de covardia, mas o equilíbrio. Um espírito de equilíbrio veio ao meu coração. Portanto, o equilíbrio vem da fé. O equilíbrio vem de saber em quem eu confio, aonde a minha vida pertence, aonde está, em que mãos está a minha vida. Então, portanto, meus irmãos, o que Deus nos deu não foi o espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Terminando a mensagem, eu oro para que o ano de 2021 seja um ano em que a nossa fé não seja fingida. Nós estamos fechando o ano de 2020 e 2020 foi um ano de um grande teste, de testes da nossa fé, em várias áreas da nossa vida. E eu oro para que a maioria aqui, se não todos, puderam ter passado nesse teste. Final do ano, nossos filhos passam de ano e que nesse ano, nesse último ano que a gente vê, nessa última semana, que todos tenham passado de ano no teste da fé, amém? Mas eu oro para que essa fé seja ainda mais estabelecida para o ano vindouro, e que essa fé que está certamente habitando em cada um de vocês, seja a mesma fé que te leve
a realmente conduzir o ano de 2021. E que essa fé seja constante e seja crescente. E finalmente, os irmãos, quando orarem, e orarem exatamente e especialmente pelo ano que vem, né, que já nos traz tantos desafios, que você ore: Deus, como eu posso te servir no ano de 2021? Não é simplesmente o que faz, mas o coração. Que cada um aqui tenha o coração no Senhor, para que com todo o teu coração você possa estar disposto a expressar o amor de Deus através da sua vida. E se alguém tiver com algo que está dormente, eu oro para que o Senhor nesse final do ano comece a despertar o teu coração. Cara, uma das coisas que ano que vem eu oro, para que o Senhor possa se manifestar em nosso meio, a presença dEle, para que nós possamos usar os dons que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, que possamos realmente usar isso para abençoar e amar ao próximo. E por isso essa palavra é encorajadora, que a gente mantenha viva a chama do dom que Deus nos deu. Se prepare para servir ao Senhor. Partir dessa vida sem ter servido a Ele é um desperdício, gente. Portanto, ao vivermos pela fé, na fé, e ao vivermos com o coração em servir, que nós não sejamos guiados pelo medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim, sejamos realmente conduzidos pelo espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e que o ano de 2021, eu oro, nós oramos para que seja um ano melhor, mas que espiritualmente nosso ano seja ainda melhor, que você não tenha uma fé fingida, mas seja uma fé estabelecida na rocha que é o Senhor, que você tenha um coração disposto a servir, e que o Senhor te encha do poder dEle, que você seja um instrumento do grande amor dEle, esse amor que Ele primeiro derramou em ti, e que você seja um equilíbrio, tenha um espírito de equilíbrio, onde pessoas em sua volta que estão desesperadas, desequilibradas, possam achar na sua pessoa uma pessoa com equilíbrio em Deus, e a sua resposta seja: é porque a minha vida está firmada na palavra de Deus, a minha vida está firmada em Deus. Que Deus abençoe e um ótimo final de ano a todos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo último domingo do ano, e obrigado, Pai, por nos guardar até hoje. O Senhor é o Deus Ebenezer. Até aqui o Senhor tem estado conosco. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra tenha encorajado a cada um de nós. Ó Pai, que nós possamos ter visto em nosso coração uma fé não fingida, mas uma fé estabelecida em Ti. Que nós possamos ter agora, mais uma vez, a chama do dom acesa, sempre acesa em nós. E, ó Pai querido, usa os Teus filhos. Obrigado, ó Pai, por nesse ano, o Teu poder ter se manifestado no dia a dia, ter dado força para viver a cada dia. Obrigado pelo Teu amor derramado em nós e pela oportunidade que muitos de nossos irmãos tiveram de dar amor àqueles que estavam em nossa volta, de dar esperança nas pessoas que estavam em nossa volta. E obrigado, ó Pai, que nesse meio todo de tanta maluquice, de tanta noia, de tanto desequilíbrio, de tanto desespero, o Senhor ter nos dado em Ti o descanso. O Senhor tem nos dado em Ti, ó Pai, o equilíbrio. E eu oro para que 2020, essa mesma fé, esse mesmo coração de servir, o mesmo poder, o mesmo amor e o mesmo equilíbrio se manifeste na vida de cada um dos meus irmãos e na Tua igreja. Muito obrigado, ó Pai. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós agradecemos a todos. Glória a Deus pelo ano que se passou. E alguns avisos.
nós teremos o culto de virada do ano online, né? A gente vai estar disponibilizando nas redes sociais também esse culto gravado. E no dia 3 de janeiro também o culto será online. Se tudo correr bem, né, nós esperamos no dia 10 de janeiro podermos voltar com os cultos presenciais, tá? Também porque a gente está respeitando o tempo de quarentena, também nosso querido pastor Davi, né, e a família. Inclusive só o pastor Davi pegou, junto com os pais. Também orem pela irmã do pastor Davi, que também contraiu corona na mesma época do pastor Davi. Portanto, estejam orando por isso. Também peço oração pelo pastor Francisco e Eliane, que também contraíram Covid. Então, no dia 10 de janeiro, né, nós estaremos voltando, né, respeitando também o tempo de quarentena da nossa igreja. E que o Senhor guarde e proteja. Espero ver vocês no culto da virada do ano e no próximo domingo online. Deus abençoe. Vamos estar encerrando com a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, sobre a tua igreja reunida, de agora para todos sempre. Amém.